Deus, né? Vamos fazer isso lá no céu. Então a gente precisa estar fazendo aqui agora, né? Treinando essa adoração coletiva, tá? Se você não gosta, você precisa rever sua fé, ok? Precisa rever isso, porque nós vamos fazer isso lá no céu. Então você vai ver o seu irmão, que você não gosta, talvez, lá no céu, e ele vai estar lá também louvando e adorando o Senhor, porque Deus também o salvou. E Ele está trabalhando na nossa vida para que a gente realmente seja mais e mais santificado na presença do Senhor. Então sejam bem-vindos, em nome de Jesus. Nós vamos estudar no livro de Filipenses. Nosso tema geral é o que Deus espera da sua igreja. Estamos vendo isso nas cartas paulinas e, no meu caso, no livro de Filipenses. Hoje o subtema é a alegria e a gratidão de Paulo na obra. A alegria e a gratidão de Paulo na obra. E o texto é Filipenses capítulo 4, apenas alguns versos, nós não vamos discorrer todo o capítulo, tem bastante coisa. Realmente, quando você começa a estudar, você vê um monte de coisa, bastante ensinos, bastante princípios para a nossa vida espiritual, bastante coisa que o apóstolo Paulo ensina para nós. Então, realmente não dá para estudar numa aula só. Tá? Então, nós vamos ver apenas algumas coisas no capítulo 4 de Filipenses. Vocês já abriram? Por favor, coloque-se em pé. Nós vamos ler do versículo 1 até o versículo 4. Do 1 ao 4. Imagina quantas coisas eu tirei só nesses pequenos versículos aqui, né? Esses poucos versículos aqui. Muito obrigado. Portanto, meus irmãos amados e muito saudosos, minha alegria e coroa, assim, amados, permanecei deste modo firmes no Senhor. Rogo a Evódia e rogo a Sinti que pensem concordemente no Senhor. A ti, fiel companheiro de julgo, também peço que as auxilies, pois juntas se esforçaram comigo no Evangelho, também com Clemente e com os demais cooperadores meus, cujos nomes se encontram no livro da vida. Alegrai-vos sempre no Senhor, outra vez eu digo, alegrai-vos. Podem assentar-se, irmãos. Então, o capítulo 4 encerra a carta de Paulo aos Filipenses, fazendo menção da alegria e do contentamento do apóstolo pelo amor e pela generosidade da igreja para com ele. Neste capítulo 4, Paulo expressa não somente a sua alegria, mas também a sua gratidão pela vida dos filipenses. Vamos ver algumas coisas da lição anterior. Paulo comentando a respeito da sua perda pessoal que teve quando conheceu a Cristo. No capítulo 3, ele fala que ele perdeu algumas coisas por amor a Cristo, por conhecer a Cristo. Falamos um pouquinho sobre isso nas questões pessoais, às vezes, realmente, nós chegamos a perder alguma coisa, né, por amor ao Senhor. Não é a mesma situação que a gente vivia antes. Algumas das coisas que tínhamos antes, seja elas bens que a gente tinha, ou alguma preciosidade que a gente tinha, que a gente carregava, alguma coisa assim que a gente gostava, né? Ou mesmo a questão religiosa, a gente teve que deixar para trás certas coisas. Eu tive que abandonar muitas coisas na minha vida. Então, Paulo fala sobre essa perda na questão religiosa, né, dos conhecimentos que ele tinha, mas que ele considerou tudo como refúgio para conhecer a Cristo. Para Paulo, conhecer Jesus era a coisa mais preciosa. É isso que a gente precisa pensar. Conhecer Jesus é a coisa mais preciosa para nós, porque Ele é Deus. Ele é santo, Ele é poderoso, Ele é gracioso, Ele é maravilhoso. Tudo está em Cristo, né? As grandes preciosidades estão em Cristo, nós encontramos em Cristo. Então, conhecer Cristo é a melhor coisa mesmo. Paulo ansiava, então, também, dentro do plano de salvação que Cristo havia trazido, não somente
a questão de ser salvo, né, de ser liberto de todas aquelas amarras, de todas aquelas coisas que ele praticava, né, até do ódio aos cristãos, mas também na questão da ressurreição. Ele sabia que ele seria ressurreto um dia, ele voltaria à vida, então isso trouxe também alegria ao apóstolo Paulo. Ele realmente sentia satisfação nisso, satisfação, visto que conhecer a Cristo era muito mais precioso e também lhe dava esperança de ressurreição. Então, um dia nós estaremos com o Senhor no céu, vamos morrer fisicamente, talvez, né? Aqueles que não passarem pela transformação, certamente irão morrer, tá? Alguns já estão mais perto, outros vão demorar um pouquinho mais, mas infelizmente a gente vai partir daqui. É uma realidade, tá? Uma realidade dura? É, mas a gente vai partir daqui. Mas a bênção, né, a alegria, está na ressurreição. Vamos ressuscitar, o Senhor vai nos ressuscitar para estarmos com Ele eternamente no céu. Amém? E que bênção isso, né? Que glória é pensar nisso. Então Paulo ansiava por isso. Porém não julgou havê-lo alcançado ainda, porque estava no processo. Esforçava-se por avançar e conquistar aquilo que Jesus já havia conquistado para ele. Então ele sabia que a bênção era dele, mas ele não ficava estagnado, né, como se já tivesse recebido, né? Então ele praticava aquilo, ele vivia aquilo. É isso que a gente precisa pensar. Somos do céu, somos salvos, temos uma esperança, mas a gente já precisa estar vivendo agora aqui. O apóstolo Paulo deixou bem claro, andemos de acordo com o que já alcançamos. Viver agora essa vida, viver para o Senhor e continuar essa corrida, né, que nos foi proposta. É uma corrida, a gente não pode ficar estagnado. Então, creio que este ponto derruba qualquer orgulho da parte do cristão, que deve continuar a corrida que lhe foi proposta. Dessa forma, os olhos do crente estão sempre para a frente, olhando então para o prêmio, para a soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Outro ponto importante a lembrar é que Paulo deixou registrado aqui, então, é que andemos de acordo, tá? Se já conhecemos, se dizemos ser cristãos, vamos viver de acordo com aquilo que a gente já ouviu, que a gente já aprendeu, com aquilo que a gente já alcançou. Tá? É partindo desses pontos, desses princípios que a gente avança. A gente não pode retroceder, a gente não pode se estagnar. Tá? Um crente verdadeiro, ele sempre olha para frente e caminha, vai ao encontro do seu Senhor. Então, esse ponto aqui é mais uma percepção de que o cristão não vive uma vida de estagnação, tá? Mas sempre de movimentação em direção a Deus, visto estar agora vivo. Estamos vivos, fomos vivificados para Deus. Devemos viver para Deus, em nome de Jesus. A alegria de Paulo realmente estava no futuro, que Cristo tinha preparado para ele. Sua esperança se resumia em que Cristo voltaria e o transformaria seu corpo de humilhação para ser um corpo de glória. Paulo fecha o capítulo 3, falando dos falsos mestres que ignoravam a cruz de Cristo. Toda a obra feita lá foi ignorada pelos falsos mestres. Eles não pregam a cruz de Cristo. Eles odeiam a cruz de Cristo. Por quê? Porque a cruz de Cristo fala de morte. Morte do velho homem. Né? Fala de crucificação. Fala de abnegação. E os falsos mestres, eles querem satisfazer as suas próprias vontades, suas vontades carnais. E o texto fala sobre isso. Né? Eles pregavam a circuncisão, se gloriavam na circuncisão. Aqui fala que essas pessoas, elas tinham, o Deus deles era o ventre. Era o ventre. A glória deles estava na sua infâmia, visto que só se preocupam com as coisas terrenas. Pessoas que só se preocupam com as coisas daqui. Né? Semana passada, se eu não me engano, eu falei da gente pensar nas coisas de cima, da gente buscar as coisas de cima, porque
Nosso pé já está aqui, nossos pensamentos já estão aqui. Né? A gente precisa desvencilhar um pouco das coisas terrenas e pensar mais nas coisas que são lá de cima. É claro que, como eu falei, viver de acordo aqui com aquilo que a gente já alcançou, com aquilo que a gente já aprendeu do Senhor. Então o texto está aí. Pois muitos andam entre nós, dos quais repetidas vezes eu vos dizia, e agora vos digo, até chorando, que são inimigos da cruz de Cristo. Próximo verso. Não respondeu ali. O destino deles é a perdição, verso 19 do capítulo 3. O Deus deles é o ventre, e a glória deles está na sua infâmia, visto que só se preocupam com as coisas terrenas. Então, pessoas que só se preocupam com as coisas terrenas não têm o olhar em Cristo, não têm satisfação e talvez nem tenha salvação. No capítulo 4, então, agora, Paulo entra dizendo aos irmãos filipenses que eles eram importantes na vida dele. Muito importantes. Faziam parte do seu ministério. E, ao mesmo tempo, exorta-os a permanecerem no Senhor. Porque é muito fácil tirar os olhos do Senhor, visto que as circunstâncias, elas trazem, coisas que podem chamar a atenção. E a gente precisa, então, permanecer firme. Talvez uma circunstância adversa, uma dificuldade, um problema, uma tentação, uma dúvida, alguma coisa pode tirar o foco do cristão. E Paulo, então, exorta esses irmãos a permanecerem firmes no Senhor. Depois vamos falar um pouquinho mais sobre isso. Então, neste capítulo, Paulo expressa a sua alegria e gratidão acima de tudo. E mostra que se alegrar no Senhor é a melhor coisa que tem. Veja que a carta aos Filipenses é a carta da alegria, da satisfação. E Paulo vem demonstrando isso desde o capítulo 1. De que forma, então, Paulo expressa a sua alegria e a sua gratidão? Temos aí, então, o ponto número 1. Paulo expressa a sua alegria e a sua gratidão pela vida dos irmãos filipenses, pela vida deles, pela vida de cada um. Por quê? Porque eles eram a sua alegria. Eles eram a sua alegria. E também a sua coroa, verso de número 1, capítulo 4. Observe comigo. Meus irmãos, portanto, meus irmãos, amados e muito saudosos, minha alegria e coroa. Sim, amados. Então, eles eram a sua alegria e a sua coroa. Eles eram fruto do trabalho do apóstolo Paulo. O apóstolo Paulo chegou à cidade de Filipos, pregou o evangelho, e aquelas pessoas se converteram, eram frutos do trabalho dele. Então isso trazia alegria para ele, muita satisfação. Você pregar o evangelho é a coisa mais preciosa que tem, irmãos. Você levar o evangelho à pessoa que está perdida e a pessoa aceitar, isso produz alegria. Quantas vezes a gente perde por isso, porque a gente tem vergonha, a gente não faz por algum motivo ou outro, tem medo, está sempre ocupado com as coisas daqui, e a gente deixa de pregar o evangelho, a gente perde essa alegria de ver pessoas se convertendo, de ver pessoas encontrando Cristo. Então isso nos chama a atenção. O apóstolo Paulo fala que aqueles irmãos eram a sua alegria, porque eram fruto do seu trabalho, eles estavam com ele na obra, e eram seus cooperadores no evangelho. Não somente Paulo fazia a obra, mas também eles ajudavam. Eles cooperavam com ele. Eles eram seus cooperadores na obra. Então isso produzia alegria na vida do apóstolo Paulo. Alegria. Por quê? Porque os irmãos também entendiam a questão da obra e trabalhavam, serviam. Então é bom ver pessoas servindo, trabalhando na obra do Senhor. 3, eles estavam com ele nas suas necessidades. Paulo tinha necessidades. E a igreja sabia disso. Então a igreja o ajudou com ofertas, não somente uma, mas
2, verso 16. Alguém leia para mim, por favor, verso 16 do capítulo 4. 4:16. Porque até para Absalão comandaste não somente uma vez, mas duas, bastante para as minhas necessidades. Isso. Então, eles se preocupavam com o apóstolo. Então, a alegria do apóstolo estava nisso também, né, de saber que eles se preocupavam com ele e o ajudavam nas suas necessidades. Eles entendiam as necessidades do missionário, do apóstolo, né, do trabalho que ele fazia, e o ajudaram. E também por ser eles a coroa deles. Coroa, quando se pensa em coroa, se pensa no prêmio, né? Antigamente era aquela coroa de louros, né? De folhas, que eles almejavam. Eles corriam em busca daquela coroa, né? E aí a gente tem essa ilustração desse homem recebendo essa coroa, né? Por ser um corredor, ele conquistou, ele alcançou e recebeu a coroa de louro, certo? Mas, como podemos dizer, aquilo que Paulo almejava não era essa coroa de louro, né? Era uma coroa incorruptível, era a coroa da alegria, como o próprio texto fala, que seria a coroa de ouro, incorruptível, que ele almejava. E que eles, os irmãos, eram essa coroa. Faziam parte dele. Né? Era a coroa dele que ele iria receber no futuro. Era o galardão dele. Por isso, Paulo, no capítulo 4, versículo 1, diz: permaneçam firmes, porque vocês são a minha coroa. Permaneçam firmes. Então, Paulo também agora estava almejando esta coroa, que é uma coroa incorruptível, coroa da alegria por ganhar almas. O crente, ele será galardoado por seus trabalhos. Tá? Todo o trabalho do cristão será galardoado. E a Bíblia fala de coroas que ele vai receber. E uma delas aqui, a coroa da alegria por ganhar almas. Ainda tem outras 4 coroas, né, que a gente não precisa citar aqui agora, que não faz sentido, não faz parte do texto. Mas aqui o texto fala dessa coroa que é incorruptível, a coroa da alegria por ganhar almas. Então pense nisso. Você quer receber essa coroa? Procure ganhar almas, procure almas, fala do Evangelho, transmita, né? Transmita o Evangelho. E se a pessoa realmente receber Jesus, essa coroa você vai receber. Que alegria, né? É isso que a gente tem que almejar. Muitas vezes nossos olhos estão aqui na terra, almejando as coisas daqui da terra, e a gente perde tantas coisas preciosas que estão no céu, que serão nossas eternamente. As coisas aqui vão se acabar, né? Vão se degenerar. A Bíblia fala que o ladrão vem e rouba muitas vezes. A gente tem um carro bonito lá, a gente perde o carro, o ladrão vem e rouba. A gente tem um dinheiro no banco, daqui a pouco o governo tira da gente. A gente vai perdendo só, né? Agora no céu é só ganho. Coisas maravilhosas. Isso pelo trabalho de cada um. Cada um que se empenhar na obra do Senhor será galardoado. Esses irmãos eram a coroa do apóstolo Paulo, porque representavam o seu prêmio final. Paulo expressa isso a eles. Dessa forma, expressando então essa alegria e gratidão, Paulo os manda que permaneçam firmes no Senhor. A palavra usada aqui é roto. Eu coloquei ali. Permanecei, esteco, roto and curios, que é permanecei deste modo firmes no Senhor. Então descreve um soldado
em pé, postado na sua posição, sob os comandos do seu Senhor. Aquela pessoa que está pronta, firme, ali, diante do seu Senhor, aguardando suas ordens. Está ali, aquela figura, né? Meio apagada, mas dá para ver os soldados ali em pé, postados. Permaneçam firmes, a palavra descreve isso. Né? A pessoa em pé, firme, postada ali, diante do seu Senhor, pronto a obedecer. É isso que Deus quer com a gente também, que a gente permaneça firme, postado, preparado, né, a ouvir a voz do Senhor, pronto a obedecer a voz, o comando do nosso general, que é o Senhor Jesus Cristo. Amém? Então está aí a palavra, as palavras no grego também, que descrevem essa posição. Muito bem, ponto número 2. Paulo expressa a sua alegria e gratidão por seus companheiros e cooperadores no Evangelho. Paulo expressa a sua alegria e gratidão por seus companheiros. Paulo tinha companheiros na obra. E Paulo menciona, deixa eu tirar o som daqui, gente. E Paulo menciona isso várias vezes nas suas cartas. Ele cita nomes. Ele fala que tinha realmente pessoas que estavam com ele, cooperando, eram seus companheiros, andavam com ele, o apoiavam, né, faziam a obra com o apóstolo. E Paulo, ele expressa isso, ele expressa essa gratidão a essas pessoas, como no caso dessas duas mulheres aqui, a partir do versículo 2, que se chamavam Evódia e Sintique. Elas trabalharam com ele, eram apoiadoras dele, eram companheiras, eram cooperadoras do apóstolo. E Paulo não tem vergonha de falar, né? Elas trabalharam comigo. Agora Paulo cita aqui algo que havia entre elas, né? Primeiramente, quem eram essas mulheres? Sintique e Evódia. Ninguém sabe, esses nomes só aparecem aqui. Provavelmente sejam aquelas mulheres que ele, quando foi a Filipos, encontrou elas orando. Talvez seja uma daquelas mulheres, ou aquelas mulheres, duas daquelas mulheres que estavam ali em oração. E elas também faziam parte da igreja de Filipos, conforme o versículo 3 aqui. Peço que as auxilies, pois trabalharam comigo no Evangelho. Elas faziam parte, então, da igreja de Filipos. Porém, elas tinham um desafeto, elas tinham um desacordo, estavam em desacordo. E isso estava causando, então, um desconforto para a igreja. Ou seja, elas realmente tinham problemas entre elas, talvez um problema pessoal, ninguém sabe o que era. Talvez um problema pessoal ou de ordem religiosa. Não sabemos. A Bíblia não descreve. Alguém chegou a dizer que possivelmente elas lideravam duas facções opostas na igreja. Então isso causava para a igreja um desconforto. Ou seja, divisão não pode haver. Essas mulheres, elas estão em desacordo. E aí Paulo, então, ele pede que este fiel companheiro, também que a gente não sabe quem é, que as auxilie nisso. Ou seja, façam com que elas entrem no acordo. Conversem, entrem no acordo, né? Pensem da mesma forma, conforme o próprio texto de capítulo 2, versículo 2, que diz o quê? Leiam comigo lá. Sejais unidos de alma, tendo o mesmo sentimento. Nada façais por partidarismo ou vanglória, mas por humildade, considerando cada um os outros superiores a si mesmo.
Então, Paulo já havia falado, já havia citado essa questão, né, de pensar a mesma coisa, ter o mesmo amor, ser unido de alma, ter o mesmo sentimento. Por quê? Porque ele já sabia que havia esse problema. E aqui ele pede, então, que essa pessoa auxilie essas mulheres nesse sentido, delas entrarem no acordo, no Senhor. Talvez elas pensassem diferente, não é problema pensar diferente, né? Mas no Senhor a gente tem que entrar no acordo, porque a gente acaba causando essa divisão na igreja, e aí um fica de um lado, outro fica do outro, e aí como é que fica a situação? Então no Senhor a gente precisa entrar no acordo sim, para que haja unidade, e a igreja então avance, ela cresça, né? A gente pensar com o mesmo objetivo, tendo o mesmo objetivo. Então, para o bem do reino, aí está outro versículo, nós vamos ler. Para o bem do reino, elas deveriam se abnegar de suas próprias vontades para satisfazer a vontade de Deus. Talvez, então não é aquilo que elas queriam. Uma queria uma coisa, a outra queria outra coisa, né? Problema pessoal, e aí estava causando aquela divisão. Então elas precisavam abnegar de suas vontades próprias para o bem do reino, a favor do Senhor. Outra coisa, também para o bem do reino e da obra, elas também deveriam tomar atitudes de humildade, mansidão, amor e perdão, como o próprio Cristo o fez. Está expresso no capítulo 2, aí dando continuidade ao texto que a gente leu, né? Tendo em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus. Então elas deveriam então o quê? Praticar essas atitudes de humildade, de mansidão, amor e perdão. Então essas coisas que não fazem parte da natureza humana, mas fazem parte da natureza divina, fazem parte da obra de Deus. E é assim que a gente deve agir, para que haja unidade na igreja. E elas precisavam então pensar assim. Era difícil para elas? Talvez fosse, né? Por suas diferenças, por suas atitudes talvez arrogante, né? Não dando vazão para o orgulho, para o egoísmo, porque isso pode acontecer. Então, quando não acontece essa questão de se acertar, então o que transparece? Já falei. O orgulho e o egoísmo. Eu sou assim porque eu falo assim, porque eu sou assado, sabe? Transparece essas coisas. Então a gente precisa se adequar à vontade do Senhor, tendo o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus. A partir do versículo 5, a gente é descrito lá como que o Senhor Jesus Cristo agiu. Certo? Deixando a sua glória, se tornando como homem, reconhecido em figura humana. Tudo isso. Não se deixou levar pelo título, né, ou por ser Deus, mas ele se tornou homem. Foi reconhecido. Ou seja, ele se humilhou. Então tudo isso faz parte do nosso viver na igreja. Do nosso relacionamento com os irmãos. Que não é fácil para nós, muitas vezes, que somos assim, que somos assados, fomos criados de uma forma, de outra, sob uma cultura, sob outra cultura. Trazemos coisas, mas no Senhor nós somos um. Amém? Somos um. Jesus falando lá no capítulo 17 de João, ele ora para que o seu povo seja um como ele é com o Pai. Então tudo isso, certas coisas na nossa vida, pecados, cai por terra, deve cair. Por causa do Senhor. É isso que então é ensinado aqui a estas mulheres. Paulo nos ensina a tratar disso no capítulo 2, verso 3 a 5. Nós já fizemos essa leitura.
E Paulo então pede pela vida dessas mulheres porque cooperaram com ele no evangelho, ou seja, ele reconhece que elas foram importantes, que elas ajudaram, que elas cooperaram, mas que agora elas estavam daquela forma, precisavam então se esforçar para pensar da mesma forma. O termo grego que transmite um sentido de luta, né, aqui na palavra, se esforçaram comigo, descreve então um sentido de luta, de se esforçar em conjunto com alguém. Se esforçar, ou seja, é um esforço a ser feito. Eu não sou assim, eu não consigo, mas pelo Senhor, pela obra do Senhor eu vou fazer. É um esforço a ser feito em prol do reino, em prol da unidade espiritual, da unidade cristã. É importante que assim se faça. Ok? Muito bem, Paulo pede ainda que um dos seus companheiros a ajudasse e auxiliasse essas mulheres. Quem é esse companheiro? Ninguém sabe. Poderia ser Silas ou Epafrodito, né? A carta fala sobre ele talvez que escreveu essa carta, ditada pelo apóstolo Paulo, mas ninguém sabe, a palavra aqui usada é sísigo, no grego, e talvez até seja um nome próprio. Tá? Aqui é transliterada, né? Como é que fala a palavra? Ela esqueci. A palavra sísigo aqui, ela significa companheiro. Ela foi traduzida. Estava traduzida por companheiro, mas também pode ser um nome próprio. Como alguns historiadores dizem, comentaristas dizem, que poderia ser então um nome próprio que Paulo usou aqui para descrever esse companheiro, fiel companheiro. E ele deveria então fazer essa ponte, essa intervenção. São pessoas que Paulo via, né, no caso dessa cooperação que ele tinha com ele, de ser uma pessoa pacífica, uma pessoa que produzia paz, que poderia intervir numa discussão, numa briga, né, numa separação, alguma coisa assim. Paulo viu essa característica nele e pediu que ele então intervisse na vida dessas mulheres para que elas pensassem a mesma coisa. Ok, Paulo é grato pelo companheirismo desse homem e o chama de fiel, capítulo 4, versículo 3. A ti, fiel companheiro. Então, isso descreve o quê? Que aquele homem estava com ele, era fiel a ele, era fiel ao reino, era fiel às doutrinas, era fiel ao trabalho do Senhor. Ele era fiel, estava com ele em seus trabalhos. E aí, tem algumas questões, né, importantes, em dizer que é bom e importante para os ministros terem companheiros que o acompanhem em seus trabalhos. Paulo tinha esse e outros, ele menciona. Então, é importante a gente ter pessoas fiéis, pessoas que nos acompanham, pessoas que realmente vão conosco, sejam cooperadores, sejam companheiros no ministério. Isso traz força, traz alívio para o ministro. É bom e importante ter pessoas que cooperem na obra de Deus, o trabalho flui melhor. Não fica sobrecarregado. Não fica sobre só uma pessoa. Ou seja, imagine o apóstolo Paulo, então, ter que sair do local onde ele estava e ir para lá, tentar resolver esse problema. Ele viu essas características nesse homem aqui, que era o seu fiel companheiro, e pediu que ele auxiliasse. Me ajuda nisso aí. Vai lá, conversa com elas. Tenta reconciliar. Tenta ver qual é o problema. Vai lá. Né? Coisa importante. E a pergunta é: você é um companheiro de luta? Está junto na obra? É um cooperador fiel? Deus preza por pessoas assim.
Pessoas que entendem a obra, o encargo, as dificuldades e se juntam. Não causa problemas. Pessoas que realmente apoiam, sabem das dificuldades que se passa na igreja, com um irmão, com outro irmão, sabe? As dificuldades de fazer a obra de Deus, que não é fácil. Há muitas demandas na igreja. Muitas vezes nós chegamos, sentamos, ouvimos a mensagem, maravilhosa, maravilhoso fazer isso, importante também. Mas muitas vezes a gente não conhece as demandas da igreja, os problemas da igreja, o que se passa, quais são as dificuldades, quais as coisas que a gente poderia fazer, que a gente poderia cooperar. O que eu posso fazer? Como eu posso cooperar com a obra? Infelizmente, irmãos, num modo geral, a gente vê ao contrário. Não tenho tempo para fazer isso, não tenho tempo para fazer aquilo. E aí a obra sobrecarrega, tanto o pastor como algumas pessoas que estão ali abraçando a obra. E graças a Deus por isso. Mas a obra é de todos nós. Amém? É de todos nós. Deus preza por pessoas que se coloquem à disposição, que trabalhem, que cooperem com a obra, cooperem. Há muitas pessoas que mais arrumam problema do que ajuda na obra. Quando Jesus fala, quem comigo não ajunta, espalha, é isso. Tá? É ajudar a obra a crescer, a fazer a obra, a ir para frente, sabe? A alavancar. É isso, a cooperar. O que eu posso fazer? Se coloque, irmão, pergunte. Eu sei que muitos estão trabalhando, graças a Deus, eu louvo a Deus pela vida de vocês, que estão empenhados. Mas ainda, há necessidade de mais. Algumas pessoas não estão fazendo. E aí eu exorto você, como o apóstolo Paulo, que tinha esse companheiro de luta, fiel companheiro que estava com ele. Andava com ele, ajudava, cooperava na obra. A obra precisa de pessoas assim. De cooperadores. De pessoas que estejam dispostas a fazer. E não a ficar colocando empecilhos, mas que apoie. Eu sei que a gente não vai pensar da mesma forma sempre. A obra precisa avançar. O trabalho de Deus precisa crescer. Isso depende não só do pastor, o pastor está lá, ele tem tempo integral. Não, mas é de cada um de nós. Você é importante nesta obra. Amém? Então apoie, ajude. Vai, faça. Quando houver uma convocação, tenta fazer o máximo possível para poder participar. A gente teve aí 2 eventos de evangelismo. A igreja precisa evangelizar, a igreja precisa entregar folheto, a igreja precisa fazer a obra. Ok. Convocamos os irmãos a fazerem, poucos foram. Então, é preciso que a gente abrace isso. Eu sei que tem momentos que a gente realmente não consegue, mas a gente precisa deixar certas coisas por amor ao Senhor. Depois a gente faz. Tem aquela louça para lavar? Depois lava. Ela vai ficar lá do mesmo jeito, depois vai ter mais louça ainda. Eu preciso ficar em casa para varrer a casa. Gente, depois varre, a casa vai estar lá, a sujeira vai estar lá, depois varre. A importância da obra. A necessidade, a urgência da obra. Ela precisa ser feita. E isso, então, cabe a mim e a você, amado. A juntos, fazemos essa obra. Abraçarmos essa obra. Porque a obra aqui em Vargem Grande não é só minha, é nossa. E a gente fazer junto essa obra. Abraçar essa obra. Amém? Há programas, fora dos programas normais da igreja. Então, primeiro, existem os programas normais da igreja, os cultos regulares, que a gente deve, tá ali,
cooperando, participando. Importante isso. Há outros cultos, como o culto de ação de graças, culto nos lares, sabe? Considerar o irmão. Meu irmão, esse irmão chamou para ter um culto no lar, na casa dele. Opa, eu vou participar, vou ajudar, vou apoiar isso. Mas eu não gosto daquele irmão, eu não gosto daquela irmã. Eu estou muito atarefado, não vou. E aí você programa um culto na sua casa. Aí você vai ficar chateado porque pessoas não irão. Mas você foi. Olha só como é que as coisas acontecem, não é? A importância da gente dar apoio, chorar com os que choram e se alegrar com os que se alegram também. Como é bom ver pessoas prosperando, conquistando. E a Bíblia fala de ações de graças que a gente deve fazer. A gente deve praticar isso constantemente. Eu conquistei um carro novo. É claro que não é o foco, né, o material. Mas foi uma bênção para você? Faça um culto de ação de graças. Chame a igreja vai participar com você. Não, olho gordo, né? As pessoas vão ficar olhando, vão ficar falando que eu adquiri aquele carro agora e tal. Vão praticar inveja. Para que pensar assim? É se alegrar com os que se alegram. É chorar com os que choram também, uma necessidade, um problema, uma dificuldade. É estar junto. Isso é cooperar. Tá? De um modo geral. Cooperar com a obra. E em vários sentidos. Comunhão também, exatamente. Então a gente percebe que isso não é uma prática da igreja assim no modo geral. Eu estou exortando a igreja realmente para a gente poder ver isso e praticar isso. Alguns cultos que foram feitos nos lares, né, tinha um grupinho pequenininho de pessoas. E a pessoa fez aquele culto com tanto amor, tanto carinho, queria que a gente estivesse lá se alegrando. Sabe? Considerar um ao outro. Isso é cooperação. Isso é participação na obra. Há esforço? Com certeza. Haverá esforço, como eu falei. Deixar uma louça lá para lavar depois. Deixar os azulejos para limpar depois. A obra de Deus é urgente. Tem alguém que quer falar? Quer compartilhar, cooperar com isso, para a gente poder seguir? Ninguém? Então havia outros pelos quais Paulo expressava também sua alegria e gratidão. Ele cita aqui uma pessoa chamada Clemente. Quem era esse Clemente? Ninguém sabe quem era esse homem. Né? Porém, também, segundo alguns historiadores, eles citam esse Clemente como um cristão de Filipos, colaborador de Paulo, cujo nome se encontra no livro da vida, e talvez ele seja o Clemente de Roma, cujo nome é bem conhecido na história da igreja. Clemente de Roma, que escreveu uma carta aos Coríntios, o único manuscrito conhecido e anexado ao Códice Alexandrino, agora no Museu Britânico. Talvez seja esse Clemente de Roma. Tá? Mas não importa também, ele era um cooperador do apóstolo. É isso, o foco aqui é este. E também com Clemente. Clemente também era um cooperador, um fiel companheiro. E Paulo cita aqui, tá vendo? Paulo cita os nomes das pessoas. Ele não tem problema quanto a isso. O outro vai ficar chateado porque não citou meu nome. Não citou, talvez porque, né, não foi necessário citar. Não era o momento, ou também não participava daquilo. Paulo cita os nomes, fala das pessoas que participavam com ele. E os demais cooperadores, ainda o texto do versículo 3, tudo no versículo 3 aqui ainda. Fala de demais cooperadores meus. Demais. Então eram muito mais pessoas que cooperavam com o apóstolo Paulo no Evangelho. Certo?
Então, neste ponto aqui, para fechar, então que Deus levante mais obreiros, mais pessoas dispostas a cooperar com a obra. Essa é a minha oração e também deve ser o seu desejo, meu querido, minha querida. Faz parte da igreja aqui em Vargem Grande. Abrace essa obra. Essa obra é nossa, é do Senhor. Então abrace essa obra, faça o máximo para poder ver essa obra crescer, avançar. Tá? Porque Deus te colocou aqui. Senão Ele teria colocado você na outra igreja lá. Ele te colocou aqui. Amém? Amém. Coopere, faça o máximo para você ver essa obra crescer. Terceiro ponto, para encerrar então, Paulo expressa a sua alegria e gratidão, exortando os irmãos a se alegrarem também no Senhor. A se alegrarem. Verso 4. Quem pode ler para nós aí? Alegrem-se sempre no Senhor. Outra vez digo, alegrem-se. Então, alegrem-se sempre no Senhor. E essa expressão, ela pode ser lida também como regozijar-se. Regozijem-se no Senhor. Alegre-se, ou regozijem-se. É um regozijo. É mais do que uma alegria. É uma alegria profunda de poder servir, de poder participar, de poder ver o Senhor, ver a obra do Senhor, estar engajado na obra do Senhor. De poder participar da vontade do Senhor. Alegrem-se no Senhor. Eu sei que, às vezes, é realmente difícil. Mas a palavra de Deus fala para a gente fazer isso. A palavra, então, a expressão aqui, no grego é kaipo, pantote, en kurios, palim, epo, kaipo. A palavra, então, regozijar ou alegrar é kaipo. Significa regozijar-se, estar contente, ficar extremamente alegre. Vem do coração, vem do interior da pessoa, de conhecer o Senhor e saber da grandeza dEle, do poder dEle, de tudo que Ele é, de tudo que Ele fez, de tudo que Ele vai fazer, de tudo que Ele prometeu, de tudo que nos aguarda no céu. É isso. E Paulo expressa isso. Paulo vivia isso. Paulo sentia alegria e contentamento na vida cristã. Agora, porque tudo ia bem na vida dele? Não. A gente sabe que não. A vida do apóstolo Paulo foi uma vida conturbada, difícil, cheia de perseguição, de luta, de provação, de privação. Ele fala aí no versículo... deixa eu ver aqui qual que é o versículo. Versículo... Está aí, irmãos. Versículo 12, ó. Tanto sei estar humilhado. Vamos partir do versículo 11. Digo isso não por causa da pobreza, porque aprendi a viver contente em toda e qualquer situação. Tanto sei estar humilhado, como também ser honrado. De tudo e em todas as circunstâncias já tenho experiência, tanto de fartura como de fome, tanto de abundância como de escassez. Por isso ele fala, tudo posso naquele que me fortalece. Está dentro desse contexto aí. Então Paulo, ele vivia isso, ele sabia disso, ele já tinha experiência em relação a isso. Não porque a vida dele era uma maravilha, era uma coisa perfeita, era um mar de rosas. Tem pessoas que pensam que a vida cristã é um mar de rosas, depois se converte, tudo vai dar certo, eu vou ter um monte de coisa, bens, eu vou ter muito dinheiro, vai ser um mar de rosas, tudo vai fluir assim maravilhosamente bem. Não é assim, nem sempre é assim. Pode ser assim, né? Deus pode abençoar, pode, como o apóstolo Paulo falou aqui, tanto sei passar por dificuldades, como ter as coisas. Ter a fartura. Há momentos de fartura,
Mas há momentos de escassez também. E a gente já viveu isso. Tem dia que dá para comprar uma pizza, tem dia que dá para fazer um churrasco, tem dia que dá para comprar alguma coisa melhor, né? Assim. Mas tem dia que é ovo. É aquele bife duro, sabe? Não dá para comer picanha, mandioca frita, angu frito. Aí eu gosto. Tem dia que é isso e pronto. É estar feliz, contente com aquilo. Então Paulo, ele expressava isso porque ele vivia isso. Ele passou por isso. Ele tinha, então, condições de falar. Então vamos tirar essa ideia aí de que quando a gente se converte, a vida espiritual tem que ser mil maravilhas, a gente tem que ter tudo. O crente não tem falta, não tem privação. Não, não é isso. Quem quer viver piedosamente, abra comigo em... está ali. Não sei citar o texto todo. 2 Timóteo 3:11. Eu acho que o versículo próximo também vai falar sobre isso aí. 2 Timóteo. Gente, eu estou sem horário, estou sem hora aqui, não estou vendo nada. 11 horas, já está terminando. 2 Timóteo 3, lá fala as lutas que o apóstolo Paulo passou. E ele cita aqui, interessante. Ele fala, a partir do versículo 11, as minhas perseguições e os meus sofrimentos, 3:11, está ali. Versículo 10, né? E depois o versículo 11, as minhas perseguições e os meus sofrimentos, quais me aconteceram em Antioquia, Icônio e Listra, que variadas perseguições tenho suportado. De todas, entretanto, me livrou o Senhor. Olha, a alegria do apóstolo estava nisso aqui, ó. Porque ele sabia que, tudo bem, ele ia passar por isso e passou, mas ele cita, de todas o Senhor me livrou. Já preguei sobre isso também. O Senhor nos livra de todas as nossas lutas. Ele está conosco naquele momento. A gente precisa se alegrar, a gente precisa buscar, confiar. Nisso está a alegria. A alegria do apóstolo Paulo estava em saber que o Senhor estava com ele e o livrava de todas. Olha comigo o versículo 12 agora. Todos quantos querem viver piedosamente em Cristo serão perseguidos. Então haverá luta, haverá perseguição. Todos quantos querem viver piedosamente. Quem quer viver de qualquer maneira não vai sofrer nada, não vai ver nada disso aí. Mas quem quer viver certinho, né, fazendo a obra do Senhor corretamente, sendo piedoso, vai sofrer. Mas a alegria deve fazer parte do cristão, amém? Paulo fala, alegrai-vos sempre no Senhor. Regozijem-se no Senhor. Não é nas circunstâncias, mas é no Senhor, na vontade dEle, naquilo que Ele prometeu. Então, se a vida cristã for vivida assim, a nossa vida será mais aliviada, mais tranquila, porque a gente sabe que o Senhor está conosco, é por nós, e vai nos livrar, e vai nos ajudar, vai aliviar a nossa carga pesada, aquele problema, aquela dificuldade, independente da circunstância, porque não depende da circunstância, não pode depender. A nossa alegria está no Senhor. A Bíblia fala que a alegria do Senhor é a nossa força. A gente se fortalece quando a gente se alegra no Senhor. Essa alegria que vem de Deus é que nos dá força para prosseguir, para caminhar, para ir em frente. É a nossa força, a alegria que vem de Deus. Temos que buscar contentamento no Senhor. Mais uma vez, no Senhor.
O que tivermos que passar, vamos passar. E sendo a vontade de Deus, é certamente o quê? Boa, vamos ler? E perfeita. É se alegrar, então, nessa vontade, que é boa, agradável e perfeita. Amém? Paulo aprendeu isso através das dificuldades que passou. Então, já lemos o texto aí, no capítulo 4, verso 10 a 12. Apesar de ser difícil, em alguns momentos, ela pode ser aliviada por intermédio do contentamento em Cristo. Sabe? Tira aquele peso. E a gente se sente mais leve para fazer a obra do Senhor, né? Fazer aquilo que precisa ser feito. Sigamos essa exortação de estar sempre alegre. Sempre. Olha comigo de novo o texto. Filipenses 4. Alegrai-vos. Complete. Sempre no Senhor. Digo outra vez, alegrai-vos. Olha que exortação. De alguém que sofreu tanto, né? Que passou por tantas lutas. E aí a gente fica chorando, às vezes, por um problema ou outro, uma dificuldade, a gente fica triste, a gente perde a bênção. Como falei, há bênçãos, há prêmios, há coroas, quando a gente faz a vontade do Senhor. A gente perde a bênção de se alegrar no Senhor, né, diante das dificuldades. Para fechar, então, o que Deus espera da sua igreja? Em primeiro lugar, Deus espera que tenhamos alegria com os irmãos. Ou seja, se alegrar um com o outro, chorar com os que choram e se alegrar com os que se alegram. Participar da alegria um do outro. Isso é importante. Isso nos traz alegria. Vamos receber galardões por isso. Em segundo lugar, Deus espera que os líderes se alegrem também na obra, sabendo que obterão o seu prêmio ou a sua coroa quando Cristo voltar. Então a coroa já está sendo preparada. Amém? O galardão está sendo preparado. E Cristo, quando voltar, Ele vai entregar a cada um que se alegrou na obra, que fez a obra, que participou da obra, que cooperou na obra. Em terceiro lugar, Deus espera que a sua igreja permaneça firme, apesar das lutas e dificuldades que venha a passar. Permaneça firme, postado, diante do Senhor. Senhor, estou aqui. Qual é a tua vontade? O que o Senhor espera que eu faça? Estou à disposição do Senhor. Sou o teu soldado. Postado diante dele. Dita as regras, Senhor. Né? Postado. Firme. Não olhando para as circunstâncias. Quarto. Deus espera que a sua igreja seja companheira nas lutas. Um irmão sendo companheiro um do outro no serviço do Senhor, cooperando com o outro no Evangelho. Para tirar o peso do outro. Ajudando, cooperando. Há tantas coisas para fazer na obra do Senhor. Então é importante esse companheirismo um do outro. Essa cooperação. Se coloque ao lado e fala assim, o que eu posso fazer? Como eu posso te ajudar? Como eu posso servir? É isso que Deus espera da sua igreja. Quinto, Deus espera que lutemos contra a divisão. E que sim sejamos unidos no Senhor, tendo o mesmo parecer e sentimento como houve em Cristo. Tá? Deixando de lado as divisões, lutar contra essa divisão, que pode acontecer, mas no Senhor ser unido. E por último, Deus espera que sejamos sempre alegres e contentes com o trabalhar de Deus. Que não é fácil, né? A gente sempre pensa no pior. Mas se Deus está fazendo a obra, a gente deve estar contente. Se contentar com Deus na obra dele. E que exortemos os irmãos a se regozijarem também no Senhor acima de qualquer coisa.
tanta gente sofrendo, sabe? E você é uma das pessoas que vai cooperar com isso, irmão. Estamos aqui em oração, estamos contigo. Eu sei que você está passando por dificuldades, mas vamos orar, sabe? Se alegre no Senhor, Deus vai te dar a vitória. Amém? Amém. Então está aí a lição, dentro do capítulo 4, alguns trechos só, alguns versículos. Temos muito mais coisas aqui a tirar desse texto, que é realmente rico para as nossas vidas. Então que Deus abençoe nosso caminhar com Deus e que Ele nos dê sempre alegria no servir.